Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa apostila 3, no nosso terceiro bimestre. Na última aula, no último vídeo aula da apostila, a gente falou um pouquinho sobre as comidas típicas, né? E daí vocês fizeram da nossa região. E aí a gente vai continuar nesse assunto, porque a gente vai entrar num assunto aí falando um pouquinho sobre o barroco, esse movimento artístico. E a gente vai iniciar no barroco brasileiro. E quando a gente fala de barroco brasileiro, na hora a gente tem que lembrar do artista Antônio Francisco Lisboa, né, mais conhecido como Aleijadinho, que é o tão importante, conhecido mundialmente, tá? Quando a gente fala de barroco. Então, por que a gente falou na outra aula, professora, de comida típica? Porque ele gostava muito de retratar o que era típico da região dele. Então ele faz, a gente vai ver mais pra frente algumas obras, ele fez a Santa Ceia e ele coloca em cima da mesa da Santa Ceia um leitão pururuca, que era uma comida típica ali de Minas Gerais, da onde ele vivia, né? Então ele tinha essa forma tradicional de lidar com o que era brasileiro, o que era regional dele, tá? A gente vai falar um pouquinho de quem foi o Aleijadinho, né? Essa figura tão importante para o mundo das artes visuais, um grande escultor que deixa assim uma relíquia muito grande para o nosso país, tá? Então, Antônio Francisco Lisboa, ele nasceu, né, onde hoje a gente chama de Ouro Preto, em Minas Gerais, antigamente chamava-se Vila Rica. Não se sabe a data que ele nasceu, né? Então eles estimam que o ano foi 1738, tá? Ainda não se tem registro, é muito antigo. E ele era filho de um arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, com uma escrava africana, tá? Que era Isabel. E aí ele nasceu e o pai o aforriou, né? Deu a liberdade para ele, né? Deu a liberdade de escravo para ele, tá? Até conta-se nas histórias dele que ele acabou não recebendo nenhum real da herança do pai. Ficou só para os filhos legítimos, ele não chegou a ser reconhecido como filho desse grande arquiteto aí, tá? E aí ele desde muito cedo era muito curioso, né? Muito inteligente, ele aprendeu desde pequeno música, a falar latim, aprendeu religião e ele seguiu o pai, onde o pai estava ali nos seus ofícios de arquiteto, de entalhador, né, de tudo um pouco, ele estava junto aprendendo. Então ele aprende desde novinho, tá? Desde criança. E ele vai receber esse nome mais tarde, de Aleijadinho, esse apelido, né? Porque ele teve uma doença que foi comprometendo, tá? Os seus pés, as suas mãos. Mais tarde, o rosto dele foi entortando, né? Quando ele começa a sofrer com isso quando ele tinha 40 anos. Então, quando ele era criança, ele frequentou muito pouco tempo a escola, não por causa da doença, mas pelo fato dele ser um mulato, né, de ser filho de uma escrava. Ele sofria muito preconceito e ele acabou não conseguindo estudar. Então, o que ele aprendeu sozinho. Ele acabou saindo por pressão da escola, tá? E aí, quando ele tinha mais ou menos uns 40 anos, ele vai perdendo esses movimentos dos pés, das mãos, né? E ele passou, assim, a ser uma pessoa triste, amargurada, né? Então conta, assim, tem nos livros que ele vivia no escuro, sozinho, trabalhava sozinho, andava para a rua com uma capa para que ele pudesse ficar tampado, né? Então ele muda muito a vida dele. E então é um pouquinho do Aleijadinho. E aí quando ele já estava lá em 1812, mais ou menos, já no fim da vida, depois de tanto sofrimento, né, que ele teve, ele acaba ficando cego. E aí 2 anos depois ele acaba morrendo. Então conta a história que ele morreu pobre e doente, tá? E quando ele começa a ter essa doença, né, nas mãos, nos pés, ele amarrava com um pano tipo o instrumento de entalhe, né, que parece uma faca, para que ele continuasse trabalhando, tá? Então ele se esforçou muito, ele não parou por causa da doença, ele se escondeu por causa da doença, né? Porque diz que a aparência dele era realmente assustadora. Mas isso não o impediu de continuar trabalhando e deixar essa grande relíquia que ele deixou aí,
tá? Então, essa história um pouquinho do Aleijadinho, né? Por que ele chama assim. E aí, nossa apostila traz ali no Troca de Ideias, assim, que ele recebeu o apelido de Aleijadinho no final da vida, quando já estava com a saúde debilitada e os membros deformados. Você acha que faz sentido um artista reconhecido mundialmente por uma obra ampla, de enorme qualidade artística e cultural, ser lembrado ainda hoje por um apelido tão preconceituoso? É um apelido realmente muito preconceituoso, né? É um apelido sobre uma doença que ele tinha. Mas tentaram mudar e colocar o nome dele para tentar fazer com que as pessoas mundialmente o conhecessem por outro nome, mas desistiram, porque ficou como uma marca registrada mesmo dele, como o Aleijadinho, tá? E aí a gente tem algumas imagens dele, a Pro já vai passar. Então, tem ali, eu coloquei uma observação, sabe-se tão pouco sobre a vida do Aleijadinho, que a principal fonte sobre ele é a nota biográfica escrita 40 anos depois da sua morte. Né? Aí que foram fazer o estudo sobre ele. A única certeza é que ele foi um importante arquiteto, escultor e entalhador do período colonial. Um artista que levou uma vida reclusa e sofrida. Igual a gente falou, né? Ele era o que ele costumava ali, que ele acabou vivendo, tá? A gente já vai falar na próxima aula um pouquinho das obras dele. Então, tem 3 retratos dele que geram aí algumas controvérsias, como se fosse ele mesmo, tá? Então, eles defendem aí. Então, o primeiro é um retrato, né, dele. A gente consegue observar que a gente não consegue ver as mãos, né? Olhem aí para vocês verem, as mãos estão escondidas, né? Daí tem o segundo ali, também feito por um artista, o Euclásio Pena. E aí o último aí de Belmonte, né? Onde retrata o rosto dele. Mas com as histórias, né? Quem estuda, os estudiosos, começaram muitos retratos possíveis dele foram surgindo, porque não se sabe ao certo como ele era, né? Então, tiveram vários tipos de retrato aí, tentando imaginar como era o Aleijadinho. Então, a gente tem esse de um artista bem famoso, que amarrou ali, né, um martelo nas mãos dele, a outra mão tá tampada. Tem esse que já tá com o rosto bem deformado, porque a doença que ele tinha, falam que pode ser tipo uma lepra, que é aquela que vai caindo os pedaços, né? Mas não se sabe ao certo realmente qual era. Essa é uma imagem de criança, né, que tá no museu, no próprio museu do Aleijadinho, mas aqui ele não tá tão mulato, então não se sabe realmente se era ele ou não. E depois um mais simples aqui, tá? São imagens, quando a gente vai pesquisar qual é a imagem, né, a figura do Aleijadinho, que a gente vai encontrando várias por aí. Essas 3, as mais antigas, né, onde a gente acaba encontrando dentro das igrejas, né, essa primeira principalmente, onde encontram suas obras, quando vão falar dele. Depois essas durante aí, daqui para frente, né, as pessoas vão estudando e vão criando. Qual vai ser a atividade de vocês hoje, para essa semana? Eu quero que vocês reproduzam uma imagem, né, do Antônio Francisco Lisboa, do Aleijadinho, conforme tudo que vocês ouviram a Pro contando, como ele era, o que aconteceu com ele, tá? De tudo que a gente viu aí. Não é para copiar nenhuma, é para se basear, ok? Para ter uma base. Eu quero que vocês usem a criatividade de vocês. Imagine que alguém pediu para que vocês estudassem a biografia dele e que daí vocês criassem uma imagem para colocar na capa de um livro, por exemplo, tá? Então, usem o caderno na vertical, em pezinho, caprichem na pintura, faça ele de corpo inteiro, né? Então, lembrem que ele vai ter a pele mulata, a pele negra, né? Mais puxada para o negro, o cabelo, a maioria deles, eles fazem assim o cabelo enrolado. Então, vocês podem ir criando, né? Eu quero que faça ele de corpo inteiro, que eu quero que vocês, ou nas mãos, coloquem aí os instrumentos amarrados, de entalhe, né? Os pés guardados, ok? Coloquem a data, 18/8, escrevam na frente Aleijadinho e façam o desenho. Lembrando que tem que ocupar a folha toda, não é um desenho pequenininho. E aí já aproveitam para preencher o sumário de vocês. Atividade 4, coloquem na frente o Aleijadinho. Certo? Qualquer dúvida, manda no grupo
Assim que terminar, posta a foto no grupo também, ok?